Amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder compartilhar com vocês lição de número 11, cujo tema é Compromissados com a Evangelização. São poucos minutos de reflexão, então eu quero aproveitar esta oportunidade para deixar claro aos nossos amados que nós, como servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo conosco a unção do Divino Espírito Santo, que nos impulsiona a caminhar nessa realidade de fé, precisamos levar o Evangelho de vida, o Evangelho de salvação. Texto áureo, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então eu poderia até fazer uma pergunta: por que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo diz que porque ele é poder de Deus. Poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Percebe-se que o poder de Deus, ele vai alcançar para a salvação aquele que crer. Não é a todos, né? Aquele que crer. Inclusive nós temos o texto de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós percebemos que o amor de Deus é universal. O amor de Deus é para todos, mas a salvação é para aqueles que professam fé única e exclusivamente na obra redentora de Cristo. A salvação são exclusiva para esses. Mas toda a humanidade deve ser salva? Deus quer salvar a todos? Sim, mas está condicionada, atrelada ao ato de fé. É o que nós vemos no texto áureo e também está em João 3,16. E nós não podemos envergonhar. Nós vivemos em dias que nós temos muitas ferramentas que nós podemos utilizar em prol do Evangelho de Cristo. Compartilhar de várias maneiras uma mensagem que mostra Jesus Cristo como Salvador. Agora, quem vai ouvir do outro lado é ele que vai abrir o coração para crer. Se ele não creu, nós não temos nada a ver com isso. A nossa obrigação, a nossa função é evangelizar, é entregar a palavra. E nós entendemos isso como prioridade como servos de Deus. Prioridade como igreja. Evangelizar, ministrar, ensinar algo que aponte Jesus aos corações que carecem do plano da salvação. Jesus morreu por todos? Sim, mas nem todos conseguem abraçar a causa da vida eterna por intermédio de Jesus. A nossa lição diz que a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. O pecado mancha, o pecado contamina, o pecado mata, o pecado traz tantas coisas ruins para o ser humano. E nós, como servos de Deus, nós estamos livres da consequência da natureza pecaminosa. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas que viveram a vida de prática do pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus e nos leva para a condenação eterna. E para aproximar de Deus, eu preciso receber a salvação por intermédio de Jesus. Aí ele vem por intermédio do seu sangue, me lava, me purifica, me transforma, faz de mim uma nova criatura. Nós podemos e devemos pregar essa realidade transformadora em Jesus Cristo. Só Jesus é vida. Se não tem Jesus, querido, nós podemos concluir que não tem vida. Se não tem vida, está vivendo morto. O apóstolo Paulo trabalha muito isso, principalmente aos Efésios. Nós que vivíamos antes em nossas ofensas e pecados, mortos em nossas ofensas e pecados, hoje temos vida em Jesus Cristo. Na nossa lição traz a definição de evangelho. Eu já quero resumir e dizer para os nossos irmãos, porque o nosso objetivo aqui não é florear, é apenas trazer uma reflexão, é dizer para os irmãos que a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Então, quando eu ouço evangelho, né, nas escrituras, vou ler o evangelho de Mateus, vou ler o evangelho de Marcos, vou ler o evangelho de Lucas, vou ler o evangelho de João, eu vou ler as boas novas de salvação. E boas novas de salvação, eu vou ler o que? A biografia de Jesus.
Eu vou apresentar Jesus como Salvador. A Bíblia como todo é um livro lindo, maravilhoso, é Deus falando conosco. Mas eu preciso entender que Jesus tem que ser mostrado. Jesus tem que ser a única pessoa central que eu devo apresentar. Então, apresente Jesus para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu vizinho. Apresente Jesus de uma forma evangelizadora. O simples fato de nós compartilhar essa reflexão e você repassar para alguém, você está evangelizando. Você está fazendo algo em prol do reino de Deus. Porque a nossa função é glorificar e exaltar única e exclusivamente ao nosso Deus. Mais uma vez, só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Só por intermédio da Bíblia Sagrada. Nós não podemos centralizar só nos 4 livros, que eu citei agora há pouco, lembrando que os 4 livros é a biografia de Cristo. Então eu quero conhecer a obra terrena de Jesus, eu vou ler os evangelhos. Mas eu quero compreender o plano da salvação, está inserida em todas as escrituras sagradas. Ela nos ensina que o ser humano, ele nasce pecador, ele nasce com a natureza pecaminosa e isso o leva, é tendência a afastar de Deus. E todos precisam a reconciliação. E reconciliação com Deus só existe por intermédio do Senhor Jesus. João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos compreender essa grandeza e aqueles que já compreendem precisam levar a mensagem do Evangelho, a pregação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. E quando falamos de igreja, nós não estamos intitulando placa. Quando falamos de igreja, nós estamos falando daqueles que compreendem a obra da salvação. Nós chamamos de corpo místico de Cristo. Aqueles que, independente de denominação, compreendem o plano da salvação e servem a Jesus em espírito e em verdade. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, já dissemos. Nós sabemos disso, confiamos nisso. Mas, infelizmente, poucos dão atenção ao plano da salvação pela obra de Jesus. Por isso eu vou deixar de falar, continuo falando, jamais vou deixar de falar. Mas já falei tanto para fulano, não vou falar mais, jamais desisto de falar. A minha obrigação é evangelizar. A minha obrigação é pregar a salvação em Cristo, conforme está o nosso título da lição. Compromissados com a evangelização. Jamais deixar de ministrar a evangelização. A lição traz alguns pontos sobre expiação limitada, expiação ilimitada. Meus irmãos, a grandeza do nosso Deus, por intermédio de João 3,16 e por intermédio de Romanos 1,16, é o suficiente para nós compreendermos que o plano da salvação é para todos. Mas o ato para ser salvo é a fé, é a crença em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, e a evangelização transcultural, que a nossa lição também nos apresenta? Transcultural, já disse tudo, além de nossa cultura, que vai além do nosso alcance territorial, que vai além de nossos acessos comuns. Outra fronteira, outro país, região que foge do meu cotidiano, certo? Às vezes até mesmo de minha língua, da forma da minha fala, é outro idioma, pode ser até isso. Mas, e agora? Para trabalhar o ato de evangelização, é necessário ser um missionário transcultural? De forma alguma. Mas eu quero ser, meu querido, ore, trabalhe, lute, evangelize, pois se Jesus quer levar você para fora, para outro país, chegará o momento e você irá. Mas jamais deixe de evangelizar aonde você mora, em seu bairro, em sua pátria. O desafio é grande? Sim. Jesus falou que o campo está aí, o campo é grande, mas poucos são ceifeiros para esta
grande seara, mas nós precisamos anunciar salvação em Jesus Cristo. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Então, meus queridos, só Jesus, só o Evangelho de Cristo, ele muda a história. Só o Evangelho de Cristo transforma, liberta, restaura. Só o Evangelho de Cristo dá vida. Só o Evangelho de Cristo penetra aonde ninguém consegue chegar. Glória a Deus. E fazer algo extraordinário acontecer. Que Deus em Cristo possa continuar sempre abençoando a tua vida.